A reforma política está chegando na sua reta final, mas o assunto continua polêmico. Há quem critique o que foi aprovado até aqui. Teriam havido poucos avanços, mudanças tópicas, falta de sintonia com os anseios da sociedade, vai por aí. Mas há quem diga que o que foi aprovado representa, na verdade, a média de pensamento do Congresso Nacional, que de resto representa o povo brasileiro. O deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, foi membro da comissão especial que examinou o projeto de reforma política. Ele vai conversar com a gente sobre os avanços e os recuos na avaliação dessa matéria que é tão importante, né, deputado, para a reacomodação das coisas no Brasil. Ela é tão ansiada há tanto tempo. A seu ver, qual foi o ponto principal e o mais importante que foi aprovado na reforma que já foi avaliada até aqui? Mais do que aquilo que foi aprovado, Paulo, o mais importante foi o parlamento discutir esse tema. Um tema que há tantos anos, a proposta inicial de emenda à Constituição, a qual outras foram apensadas, estava há muitos anos parada na Comissão de Constituição e Justiça. Então essa legislatura e a presidência da Casa, o deputado Eduardo Cunha, teve um ponto que eu acho fundamental e é o mais importante: trazer esse debate que está na sociedade. Ainda que o resultado não tenha sido, na opinião de muitos, o ideal ou o melhor possível, mas finalmente o parlamento percebeu que é possível discutir o tema e que é possível estabelecer um debate sobre ele. O senhor ficou frustrado com a não aprovação do voto distrital? Pessoalmente... O senhor lutava por ele lá na comissão, né? Pessoalmente e politicamente frustrado, sim, mas ainda esperançoso, porque é um tema do qual o Brasil... Acha que o Senado ainda pode... Não, eu não acho que o Senado possa fazer algo agora, não há um clima ainda para isso. Mas o voto distrital, ou seja, diminuirmos a circunscrição eleitoral, ou seja, o lugar em que são eleitos os deputados, independente do sistema, porque você tem sistemas proporcionais, sistemas majoritários, mas hoje no mundo inteiro o tamanho do distrito eleitoral, ele é sempre pequeno. Estabelece uma identificação muito maior entre o eleitor e o eleito. Em todos os reduz sentidos. Os custos de campanha. Ele permite, em primeiro lugar, uma boa escolha, porque hoje num estado como São Paulo, para a gente ficar no exemplo, você tem milhares de candidatos, mais de 1.000 candidatos, pelo menos, a deputado. Ou seja, como é que as pessoas escolhem um deputado de uma maneira adequada num cenário tão grande? Um dia ele escuta uma propaganda de um, outro dia ele ouve a música do outro e no outro dia tem um... E assim vai. Então o voto distrital permite uma escolha melhor do eleitor para o seu candidato. Segundo, ele permite um acompanhamento melhor do mandato e dessa forma uma fiscalização. Então sim, há uma frustração, mas uma frustração que no capítulo seguinte se torna a esperança de que um dia esse tema volte e possa de novo ser debatido e vitorioso no parlamento. Deputado, o senhor foi a favor do fim da reeleição? Foi uma das propostas aprovadas e foi muito comemorada aqui no Congresso. Eu fui a favor do fim da reeleição porque quando a reeleição foi pensada no Brasil, ela visava manter a máquina administrativa. O Brasil se ressente de a cada 4 anos ver toda a estrutura administrativa cair e ter que ser reerguida, reconstruída, os programas param, tem que recomeçar. E para isso foi pensada a reeleição. No entanto, desde a década de 50 do século passado, a fórmula para manutenção administrativa não se dá com reeleição. A fórmula para uma estabilidade administrativa, para planejamento administrativo, acontece com uma administração pública desconectada do governo, desconectada do partido que assume o governo do dia. Ou seja, a administração pública precisa ser autônoma frente aos partidos e frente ao governo. Essa é a fórmula que funciona para garantir, e não a reeleição. Deputado, um outro item que foi aprovado, que o senhor gostou particularmente dele, foi a redução do prazo de filiação de 1 ano para 6 meses. Por que era tão importante, a seu ver, Veja, essa redução? Na verdade, não é um tema assim de uma relevância tão grande. Isso ainda pode sofrer algumas transformações. Porque o prazo de filiação exigido para que se possa disputar a campanha por um partido com 1 ano de antecedência
ele impede necessários arranjos locais. Eu penso não só no cenário nacional, mas eu penso nas pequenas cidades em que os candidatos dependem de uma série de circunstâncias para colocarem-se ou não como candidatos por um partido ou por outro partido. No fundo, nós temos um excesso de regulamentação eleitoral no Brasil, que como se, num caminho, no fundo, de uma criminalização da política, o que é ruim. Para se ter uma ideia, não que eu seja contra a justiça eleitoral, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma justiça, uma jurisdição eleitoral. Na maioria dos países isso é feito pelos próprios partidos, por juntas eleitorais, feito por políticos que têm ao mesmo tempo grande conhecimento jurídico e uma experiência política. Então nós vivemos uma judicialização da política em todos os âmbitos, inclusive nas eleições. Isso não é bom. Deputado, um outro item interessante, a gente conversava pouco antes do programa, é essa mudança de partido que vai ser permitida, pelo menos até aqui, no que foi aprovado pela reforma. A gente não sabe como é que ela vai chegar lá no seu final. Até 30 dias depois de promulgada a emenda da reforma eleitoral. Por que isso era muito importante, a seu ver? Veja, esse foi um debate muito intenso no plenário, quando a votação, porque com a proibição de mudança com a proibição, famosa janela, né? É a chamada janela. Inicialmente a gente brinca que era um portão, porque previa eram 6 meses esse prazo, e agora uma janela de apenas 30 dias. Isso permite, em alguns casos mais drásticos, a reacomodação de forças partidárias. O sistema que foi implantado no Brasil da fidelidade partidária, nos moldes em que ele foi colocado, ele trouxe um engessamento para determinadas mudanças naturais. Óbvio que o que nós vivíamos no passado, digamos assim, uma migração sistemática e desordenada de políticos por diferentes partidos, é um problema, não há dúvida. Por outro lado, o engessamento total que se colocou, fruto e também consequência do voto proporcional, ele também não funciona. Então a janela foi vista como um meio termo, nesse momento, pelo menos para esse momento, uma possível... Quebrou o galho. Quebrou o galho, criou pelo menos uma possível reacomodação onde isso é necessário. Deputado, um último item que o senhor se posicionou contrariamente foi a possibilidade dos militares, após o cumprimento de um mandato, poderem ser reintegrados à sua força de origem. Por quê? Veja, todo cidadão ele tem como dever fundamental, dívidas impagáveis, o serviço à pátria, o dever à pátria. Mas os militares, nós, civis, fazemos isso por determinadas intermediações. Nós fazemos isso, por exemplo, pela intermediação partidária. Já o militar tem ele presta um serviço à pátria, uma dedicação à pátria imediata, sem mediações. Esse é um ponto. Quando o militar precisa, filiando-se a um partido, para também servir à pátria, porque como parlamentar, como prefeito, ocupando um cargo público, necessariamente ele estará servindo à pátria, como eu procuro fazê-lo. Mas aí ele faça por mediações. Então, ou seja, se eu tenho uma instituição que pressupõe o caráter imediato e tenho outra que pressupõe o caráter mediato, tem uma mediação, ambas não podem conviver. O segundo ponto é que o militar está sujeito a um regime de hierarquia e disciplina. Regime que não se aplica a membros de poder. Né? Aquele que é membro de poder, mesmo que seja um vereador na menor cidade do Brasil, ele é membro de poder, ele não tem sujeição hierárquica a nenhuma outra autoridade. Como é que alguém que institucionalmente está vinculado à hierarquia pode, ao mesmo tempo, estar vinculado a um sistema de não hierarquia? Por isso que todo o pensamento constitucional e da ciência política sempre previu que o militar, que tem o direito de ser candidato, isso é importante, mas uma vez exercendo esse direito, ele abre mão da vida militar e quer se tornar um civil. Quando a gente mistura as duas coisas, se militar e civil não tiverem mais diferenças, ele deixou de ser militar, se torna civil, e esse foi o risco que eu previ, que com isso fossem extintas as polícias militares nos estados. Como é que ficou isso? Foi aprovado. Foi aprovado? Foi aprovado. Deputado, como é que o senhor avalia, de maneira geral, para a gente encerrar esse papo,
esse resultado, eu falei no início dos que eram, mas foi muito pouco, e foram só mudanças tópicas, mudanças superficiais, etc. E aos que dizem, não, mas aí o Congresso mostrou o seu desejo. Como é que o senhor avalia? Só para a gente encerrar. Me preocupa muito um país que não consegue construir mínimos consensos. O fato de nenhum sistema eleitoral ter atingido os votos necessários para o quórum de emenda constitucional de 3/5, isso é preocupante. Significa que o Brasil hoje não é capaz de construir um consenso sobre nenhum tema. Isso que nós vimos no plenário da Câmara dos Deputados, no fundo também é um reflexo da sociedade brasileira que tem hoje dificuldades na construção do consenso. A falta de consenso, ela compromete a concórdia política. Um dos grandes políticos espanhóis, o Adolfo Suárez, primeiro presidente do governo espanhol da transição democrática, dizia certa vez que a concórdia política faz crescer as menores coisas. A concórdia política faz crescer as menores coisas, enquanto a discórdia política faz minguar, faz morrer as maiores coisas. Então, o ponto negativo me pareceu esse. Não culpa de nenhum deputado e de nenhum partido, mas um sintoma claro de que o Brasil se ressente não conseguir construir consenso. E o ponto positivo, repito, o parlamento tem tido coragem de debater esse tema, apesar das dificuldades e dos resultados que de fato são questionáveis. Deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. O prazer é meu, estou à disposição. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Se você quiser acompanhar qualquer outra edição do Palavra Aberta ou este programa que a gente acabou de exibir, é só entrar no site câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Um abraço e até a próxima.